Vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma cidade edificada sobre um monte. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida. Aplica a Tua palavra nos nossos corações. Nos ensina através do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, existem algumas frases que são notórias no mundo. O John Stott, o grande pregador inglês, ele dizia o seguinte, que a influência dos cristãos depende da sua diferença e não da sua identidade. Não é porque eu digo que sou cristão, mas é a minha diferença como ser humano nessa sociedade é que faz a diferença. E quando Jesus fala aqui para os discípulos, vós sois, ele não está dizendo assim, vocês precisam ser, não. Vocês têm que ser, é uma ordenança. Vós sois, é a ordem, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós temos que ser isso. E o Dr. Lloyd Jones, ele usa uma frase dizendo o seguinte, a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela o atrai invariavelmente. Então o mundo se inclina a ouvir a mensagem da igreja. E é Jesus falando aqui que se o sal se tornar insípido, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Quando a igreja perde a sua identidade de igreja, ela passa a ser blasfemada pelos homens, passa a não ter valor algum para a sociedade. É o que está acontecendo com a sociedade contemporânea. Antigamente você dizia que era cristão, era diferente. Tinha até um certo conceito, um bom conceito, aliás. Hoje você fala que é cristão, aí você fala, que nem o delegado falou para mim, você é pastor, né? Mas aqui eu tenho apóstolo, aqui eu tenho bispo, aqui tem pastor, tem tudo preso aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Certo? Quer dizer, é complicado. Olha só onde nós chegamos. Então, diante dessas posições colocadas pelo Senhor Jesus Cristo, nós temos que tomar cuidado para nós não perdermos a nossa identidade de cristão, realmente. Então, Jesus, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Irmãos, quando a gente começa a estudar essa questão do caráter e da conduta da igreja, nós temos que observar uma coisa, irmãos. Não é opcional ser cristão. Ser cristão ou nasceu de novo ou não nasceu. Ou vive para Deus ou não vive para Deus. Não existe meio termo. Essa é a questão. Hoje se criou um evangelho, o meio evangelho. Eu estou caminhando para ser cristão. Isso não existe, irmãos. Ou você nasceu de novo, ou não nasceu de novo. Está escrito na sua Bíblia aí, ó. Verso 13, vós sois o sal da terra. Verso 14, vós sois a luz do mundo. Nós temos que ser, nós não podemos optar por ser, ou somos ou não somos, ou nascemos de novo ou não nascemos de novo. Então, quando a gente fala questão do caráter, da conduta, nós vemos hoje que a igreja está perdendo a sua identidade de sal da terra e de luz do mundo. E é interessante quando Jesus usou essas duas coisas, que todo mundo vive no dia a dia e todo mundo conhece. Sal para dar sabor, para preservar, principalmente no passado, quando tinha geladeira, então o sal salgava o peixe, salgava a carne, então preservava o alimento. E a luz é para direcionar. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o cristão é alguém que dá sabor, é alguém que preserva, dá sabor ao quê? O evangelho de Cristo.
Pregamos aqui na quinta-feira sobre o Salmo 149. Quando o Senhor se alegra do seu povo. Quando é que o Senhor se alegra do seu povo? Quando está cultuando a Deus, quando está glorificando a Deus, quando está exaltando a Deus, quando está diante do Senhor, como diz o salmista lá, o louvor está na sua garganta. O louvor a Deus. Então, quando nós somos sal da terra, quando damos sabor para as pessoas lá fora, quando nós somos a luz do mundo, quando nós somos um referencial, você vê uma luz acesa numa cidade, Jesus falou, ó, olha aqui, ó, você é a luz do mundo, não se pode esconder numa cidade edificada sobre o monte. Você vai viajando à noite da estrada, de ônibus, deitadinho ali, olha assim, de repente, aquele monte de luz assim, né? Lá longe. É uma cidade, é um referencial. A igreja, irmãos, a mesma coisa. A igreja é um referencial para todo mundo ver. As pessoas têm que olhar para nós de uma maneira diferente. Agora hoje, irmãos, por não se colocar em prática os ensinamentos de Cristo, pastor, Mateus capítulo 5, 6 e 7, é para o milênio, não, é para hoje. Jesus falou, vós sois, não falou vocês serão, não, vós sois. É uma ordem, é uma intimação para nós cristãos. Então nós temos que tomar muito cuidado para não perdermos o foco sobre o caráter e a conduta do salvo. E é o que está acontecendo. Eu sempre falo, irmãos, existiu muitas aberrações, existiu muito desequilíbrio teológico, no passado existiu, mas os homens de Deus e os cristãos da época procuravam viver uma vida que agradava a Deus. Agora hoje nós temos uma fartura de ideologia e de metodologias bíblicas e de doutores demagogos, e se perdeu o equilíbrio do caráter e da identidade. Se perdeu. E pergunta para mim, qual é pior? Pior é essa geração, essa época. Estamos vivendo, porque perdeu o caráter e a identidade. Então o cristão, irmãos, ele vive numa sociedade doente. Esse mundo é doente, é um mundo perverso. Por que isso, irmãos? Porque esse mundo vive nas trevas. O Deus deles, Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento deles para não resplandecer o Evangelho de Cristo. E de que maneira o Evangelho de Cristo vai resplandecer? Através da minha e da tua vida. É através da minha e da tua vida que vai resplandecer o Evangelho de Cristo. Sabe aquela coisa que acontece no caixa do mercado lá, que dá R$2 a mais para você, e você fala assim, ó, tá sobrando dinheiro aqui, isso aqui é seu, não é meu não. Nossa, até que enfim alguém é honesto. Não, eu sou cristão. Agora não pega os R$2 a mais não, que R$2 não vai deixar você nem mais rico nem mais pobre, e coloca no bolso e dá uma desperto, não. Você não está fazendo o seu papel de cristão. É seu, não é seu, não é seu. Então nós vivemos numa sociedade doente, perversa. A sociedade leva vantagem. Irmãos, e esse negócio de levar vantagem só traz prejuízo. Só traz prejuízo. Porque você pode levar vantagem de uma coisa agora, levar vantagem de uma coisa de amanhã, mas chega uma hora você vai receber um revés. Então, toma muito cuidado nessa sociedade que gosta de levar vantagem em tudo. Então, a utilização desses dois elementos cotidianos, sal e luz para nossas vidas. Então, irmãos, quando a gente olha, vivemos numa sociedade doente, é a sociedade que, veja bem, ela não quer nada com Deus, e ela não quer ouvir de Deus, mas a nossa vida vai resplandecer a Cristo. Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos lavouras de Deus, nós somos casa de Deus edificada, somos templo do Espírito Santo. Tudo isso é dito pelo apóstolo Paulo. Então é difícil dizer sobre hoje as pessoas a importância dessa sociedade cristã para conviver com a sociedade doente. Qual a importância dessa sociedade que se diz cristã vivendo com a sociedade doente? Que importância tem, irmãos, você dizer de um Jesus que você não vive? Que importância tem de você pregar um evangelho que você não acredita? Que importância tem de você dizer que você é cristão e você não dá testemunho de cristão? Culto de Santa Ceia é para isso, irmãos. É para isso. É para nós meditarmos. É
Aqui está o pão, simboliza o corpo do Senhor, partido por nós na cruz do Calvário. Está o cálice, simboliza o sangue do Senhor, aspergido por nós na cruz do Calvário. Então essa sociedade, é a sociedade doente, necessita que alguém mostre um referencial, uma diferença. Aí é que entra a questão da luz. Opa! Eu estou vendo alguma coisa diferente em você. Então a pessoa vai se direcionar por você, como os cristãos de Antioquia, quando foram chamados cristãos, porque vivia segundo Cristo. Essa sociedade ali ser doente é uma sociedade imoral. A igreja, irmãos, ela não pode perder a moral. Ela não pode perder o caráter, que faz parte da moral. Ela não pode perder a conduta de sal. Sabe por quê, irmãos? Porque o sistema do mundo, ele faz questão, irmãos, lançar tudo quanto é tipo de lixo para ferir a moral da igreja. Cuidado com essas mensagens que você está recebendo no seu WhatsApp aí, falando de lideranças religiosas. Cuidado que a maioria não é verdade, é fake. É fake, aliás. Cuidado, é mentira. A maioria não é verdade. E as pessoas ficam olha, irmãos, para começar, a besta só vai surgir depois da igreja ser arrebatada. A não ser que a igreja for arrebatada, nós ficamos. Só vai surgir a besta, o anticristo, depois que a igreja for arrebatada. Para com isso. Só vai surgir o falso profeta depois que a igreja for arrebatada. Então, cuidado com essas coisas, irmãos. Fiquei um ano aqui falando sobre isso. Cuidado, irmãos. Cuidado. Existe algumas coisas que tem raiz, tem, mas toma muito cuidado para nós não sermos seduzidos por engano desse sistema. Que o sistema faz questão de trazer descrédito para todo quanto é tipo de pensamento do cristianismo. Esse aí não presta, esse aqui não presta, esse aqui não presta, esse aqui não presta, esse aqui não presta. Agora, porque o cristão verdadeiro é o que nasceu de novo, é o sal da terra e a luz do mundo. Esse aí é que dá sabor, esse é que dá referencial. Então a sociedade é imoral, ele procura colocar lixo em tudo quanto é lugar, inclusive lixo nas lideranças religiosas. Que é o caso do que aconteceu lá no Gênesis capítulo 26, quando Abraão tinha cavado os poços, dado água para os seus animais, e depois os filisteus entulharam os poços, colocaram o lixo dos poços, e Isaac teve que cavar tudo de novo para jorrar água. E quando se joga lixo em alguma coisa, irmãos, uma casa suja é um problema para limpar. Então toma muito cuidado com isso. Outra coisa, irmãos, além dessa sociedade ser doentia e imoral, ela é injusta. Os valores dessa sociedade não são os valores da igreja. Os valores da igreja são outros princípios. E nós, como cristãos, como sal da terra e como luz do mundo, nós temos outros princípios. Os nossos princípios são diferentes. E além de tudo, essa sociedade possui todos esses atributos negativos, tem o pior atributo negativo que pode existir numa sociedade. É uma sociedade sem fé em Deus. Acredita neles ou em alguma coisa. Esses dias eu estava ouvindo um repórter, um jornal lá, e o cara falou assim, olha, fulano de tal, tem o seu conselheiro, é o guru não sei o quê que falou para... Irmãos, para com isso. E esses camaradas vivem de ilusão, não tem fé em Deus. Não tem fé em Deus, não crê em nada de Deus, e nós não podemos dar ouvido para esses camaradas não, irmãos. Além de ser uma sociedade que tem todos quanto atributos que não tem valores, de ser doentia, imoral e injusta, não tem fé em Deus e nem no Evangelho. Não tem fé em nada. O Evangelho de Cristo para elas é como se fosse qualquer outra coisa, como se fosse qualquer outra literatura. Mas não é não, irmãos. O Evangelho de Cristo é a dádiva de Deus revelada ao ser humano. É onde mostra onde nós temos a nossa salvação em Cristo. Outra coisa, irmãos, quando a gente olha essa questão, agora por que falta fé, irmãos? Devido à religiosidade. O que mais existe no mundo é religião. E tudo quer ir para o céu, né?
Meu Deus do céu. Aí surge o camarada, fala assim, mas João capítulo 14, Jesus falou assim, ó, na casa do meu pai há muitas moradas, tem morada para todo mundo. Aí que está o negócio. Não é morada para todo mundo, não. Não é para todas as religiões. Morada para todos os salvos. Há muitas moradas que muitas pessoas serão salvas. Não é, lá tem morada para ciclano, para betano, para isso, para aquilo. Não, lá tem morada para salvo, para quem nasceu de novo, para quem vive uma vida cristã aqui na terra. A morada lá é para esses. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for preparar, virei para vós mesmo e levarei para onde eu estou. Então Jesus está esperando a hora do Pai para arrebatar a sua igreja, para viver um eternamente com o Senhor. Só que as pessoas não creem nisso. Não creem nisso, não tem fé nisso. A igreja tem fé nisso, irmãos. Irmãos, às vezes a gente faz os projetos, os planos, e a gente coloca a nossa confiança, a nossa convicção, nossos planos, nossos projetos. Nós podemos fazer os planos, devemos fazer os projetos, mas quem vai dar o aval, assinar é Deus. É Deus que vai dar o sinal. Outra coisa, irmãos, essa questão de religiosidade. Você vê tanta coisa hoje, irmãos, em nome de Deus, e a religiosidade leva as pessoas a fazer coisas que não convém nem dizer aqui. Por exemplo, algumas coisas que aconteceram nesse carnaval, blocos de igreja, blocos de líderes, blocos daquela coisa toda. Irmãos, isso aí é escândalo para o Evangelho. O Evangelho de Cristo não precisa nada disso não, irmãos. O Evangelho de Cristo não precisa disso não. Não precisa disso nada não. Ou a pessoa aceita ou não aceita. Ela pode até, por uma emoção, aceitar Jesus ou se reconciliar com o Senhor, mas é complicado. Outra coisa, irmãos, nessa questão desses atributos a essa sociedade, que é o inverso da igreja, além de ser doentia, imoral, injusta, sem fé, é uma sociedade sem valores definidos. Presta atenção no nosso Brasil, irmãos. O que está acontecendo no Congresso, o que está acontecendo na Câmara. Quais são os valores? Não tem valores definidos para aquele povo ali. Irmãos, o que nós vamos esperar de um povo desse? E a gente fica esperando dos camaradas. Não vamos eleger fulano para colocar lá porque vai resolver. Não, irmãos, é sociedade sem valores. Os valores estão no cristão verdadeiro. Os valores estão em quem nasceu de novo. Este tem valor da família, valor da salvação, valor de ver uma vida diferenciada, valor de estar aos pés do Senhor, valores diferenciados das demais pessoas. Oi, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a sociedade, os princípios que restam a sociedade, não tem determinação, muda de acordo com o tempo. Antigamente pensava assim, agora pensa diferente. A Bíblia nunca mudou e nunca vai mudar. Jesus falou assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, e não vai passar nunca. Por quê? Porque o Senhor, irmãos, é o Senhor da história, o Senhor do mundo, que criou tudo, criou a sua vida e criou também a tua salvação. Você tem a salvação em Cristo, mas breve você vai receber a vida eterna que está com o Senhor. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Então, quando a gente olha essa questão, irmãos, temos que tomar muito cuidado para não sofrermos as consequências. Então, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Agora, veja bem, de que maneira, irmãos, nós vamos expressar ao mundo esse sabor do Evangelho e essa luz, esse referencial? Como nascido de novo, Pedro fala, nós temos que desejar o leite racional, para que vá descrescendo. Os escritores hebreus dizem assim, quando vós deveis 6 mestres, há necessidade de leite, só como criança. Os cristãos de hoje não querem aprender da Bíblia e não gostam de ler Bíblia. As pessoas têm Bíblia no celular, tem Bíblia no tablet, tem Bíblia no computador, tem Bíblia em tudo quanto é lugar, mas não lê a Bíblia, não gosta da palavra de Deus. Então, de que maneira nós vamos ser sal e luz? Quando nós somos chamados de biblicista.
Eu dei aula na faculdade teológica e eu não era conhecido como pastor teólogo, não. Eu era, pastor biblicista aí, porque sempre quando tinha uma discussão na sala dos professores, assim, mas a Bíblia diz isso. Aí eu recebi o apelido de biblicista. O professor biblicista aí. Mas é claro que eu sou biblicista. A Bíblia diz e acabou. Eu vou ter que defender o que a Bíblia diz. Ué, que negócio é esse? Não, mas porque fulano de tal pensa assim. Fulano de tal disse isso. E aí? Você também pode dizer. E você pode ter um nome grande na mídia, e você vai dizer um monte de asneira, e as pessoas vão acreditar. Mas a Bíblia diz o contrário. Então, quando nós somos biblicistas, lembra no passado quando os crentes eram chamados Bíblias? Porque carregava a Bíblia embaixo do braço, aonde ia. Hoje as pessoas carregam a Bíblia no celular com vergonha de carregar a Bíblia. Irmão, você quer ver uma coisa? Abra uma pasta no metrô, faço isso de propósito, quando eu quero sentar, bem à vontade. Sentado meio apertado assim, abra a pasta quando eu vou pregar por aí, já pega a bibliona grandona assim, e abre assim, meu amigo, só vê nego saindo de fininho. Você fica à vontade. As pessoas, irmãos, elas parece que elas têm nojo da Bíblia Sagrada, parece que elas têm pavor, vê a Bíblia Sagrada, sente pavor. Eu tive uma experiência dessa, dentro de um ônibus aqui, 4h30 da manhã, que eu ia trabalhar em Santo André, peguei um ônibus aqui na rua São Paulo ali, pegava o ônibus ali que é para Mauá, e chegou ali na frente ali, de sexta para sábado, de sábado para domingo, aliás, tinha uma vigília ali que ficava rolando até tarde da noite ali, e chegava, subia vários irmãos. Aí eu estou com uma Bíblia pentecostal grandona, capa dura, bem grandona mesmo. Aí eu estou com ela lendo assim, aí entrou um casal, uma Bíblia desse tamanho embaixo do braço assim, da mulher, e o rapaz sem Bíblia, sem nada. Aí um entrou para o outro assim, eu vi que deram um toquinho assim, mas não um toquinho para o outro, aí passou, aí o rapaz veio lá na frente, o senhor é novo convertido, né? Eu falei, sou, rapaz, graças a Deus, eu converti tal dia, tal ano, assim, o quê? Com a Bíblia desse tamanho aí? Falei, então, rapaz, é porque eu gosto de ler Bíblia grande, né? Quanto mais grande, mais letra tem, né? Ele voltou, sentou lá com a namorada, eu é noiva, assim, lá, a mulher dele lá, e ficou os dois conversando lá. Irmãos, vergonha, o camarada ficou abismado de eu ler uma Bíblia daquele tamanho dentro do ônibus. Saí de uma vigília. Irmãos, aonde está o caráter? Aonde está, irmãos? Veja bem, a vida cristã dessas pessoas. Aonde está, irmãos, a essência do cristianismo dessas pessoas? Aonde está, irmãos, a vida cristã dessas pessoas? Não, irmãos. Quem nasceu de novo não tem vergonha de ser chamado de cristão, não. Os discípulos têm vergonha de ser chamado de cristão, não. Apanhavam em nome de Cristo, sofriam em nome de Cristo. A igreja hoje se vê uma perseguição, meu irmão. Doutor Carlos é crente, mas eu sou não. Eu sou meio, né? Minha esposa, ela é crente, mas irmãos, você tem que colocar a sua cara a tapa se você nasceu de novo, porque você é cristão, porque mesmo que você quiser esconder, como Pedro quis esconder, mas uma hora vai aparecer alguém e falar assim, mas eu te vi, você fala que nem eles, você é igual a eles. Alguém vai te dedar, e Deus vai trabalhar para fazer isso na tua vida, para você ver como é bom. Então, irmãos, como resplandecer esses sásanos para o mundo? Porque existe uma nítida distinção entre os que são discípulos e que não são. Discípulo vós sois. Quem não é discípulo, estou tentando ser. Não vai alcançar nunca ser discípulo. Nós somos discípulos de Cristo. O mundo, irmãos, precisa ver uma igreja diferente dele, uma igreja oposta a ele, uma igreja que defende os seus valores, defende os seus princípios, uma igreja com caráter, uma igreja firmada, fundamentada na palavra, que não teme dizer assim, eu sou cristão, e eu vivo por Cristo, nasci em Cristo, e vou viver e morrer por Cristo. Eu sempre falo, irmãos, você pega, por exemplo, irmãos, quando surgiu aquele hino aí que a Aline Barros gravou lá, só de ouvir o nome do Senhor Jesus Cristo,
a pessoa já ficava deslumbrado, né? Já ficava alarmado, só de ouvir o nome do Senhor. Eu falei, esse hino não é de autor brasileiro, porque no Brasil não pensa assim. No Brasil o evangelho não chega a esse ponto, não. A teologia brasileira não chega a esse ponto, não. Claro que é. Depois vamos ver. Olha lá, da onde veio? Pessoas que foram fundamentadas na palavra de Deus. As pessoas extasiadas só de ouvir o nome do Senhor. Hoje o nome de Senhor nessa sociedade gospel não quer dizer nada, irmãos. Jesus está aqui, irmãos. Não está nada. Ah, é? Será que está mesmo? Está dentro de você. Não é porque você chegou aqui, Jesus estava aqui, não. Você trouxe Jesus dentro de você se você é cristão. Qual o conceito hoje? Vamos na casa de Deus, porque lá vai estar Deus lá. Ou Deus está dentro de você ou não está. Ou você é cristão ou você não é. Você trouxe Jesus para cá. Veja bem, na sua imanência, na sua transcendência, Ele está em todo lugar. Mas Ele habita dentro de um tabernáculo, dentro de um corpo, que é o corpo do cristão. Vós sois o templo do Espírito Santo. Isso chama-se tabernaculando, Deus andando dentro das pessoas, através das pernas das pessoas. Então nós somos o sol da terra e somos a luz do mundo. Nós somos exatamente isso. Por que isso? Para resplandecer. Somos distintos, separados desse povo. E esse povo tem que ver em nós esse referencial. Por quê, irmãos? Existe o perigo de perder as qualidades essenciais da vida cristã. E aqui eu quero parar com você, o perigo de você perder essas qualidades. Presta atenção no que Jesus fala sobre o sal. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para mais nada presta, a não ser pisado pelos homens. Se a pessoa não nasceu de novo, se a pessoa não procura viver uma vida cristã, ela corre o perigo, irmãos, ela corre o perigo de perder a sua identidade e de perder exatamente esse caráter cristão. Ela vai se tornar uma pessoa como qualquer outra, misturada com qualquer pessoa. Então nós corremos esse perigo. Temos que tomar muito cuidado para não perdermos a nossa identidade, não perdermos o caráter cristão, porque senão, irmãos, nós vamos tornar como as outras pessoas, vamos ser pisados pelos carros que as pessoas. Se diz seu amigo hoje, quando você estiver do lado dele, ele vai pisar em cima de você. Quando você estiver do lado dele, ele vai pisar em cima de você. Então nós temos a responsabilidade de preservarmos o sabor. Jesus falou assim, olha, não se acende uma candeia para esconder, mas para que todos vejam. Agora o que acontece hoje, irmãos, é que as pessoas às vezes no culto sentem até uma emoção de Deus, às vezes até chora, mas chega lá fora, não tem mais luz. Por quê? A luz se apaga lá fora. Os prazeres do mundo, o desejo do mundo, de ver as coisas do mundo, faz com que a luz se apague. Então você corre esse risco de perder esses valores, de perder esses elementos essenciais da sua vida. Então o sal pode se perder, pode se tornar podre, a luz pode parecer oculta, não vai existir mais luz resplandecente, vai ser oculta. Então existe o perigo das perdas dessas qualidades essenciais. E quando é que nós perdemos, irmãos? Quando nós deixamos de congregar. Vim ouvindo no rádio agora de manhã cedo, pastor pregando. O que é um crente sábio? É aquele que diz assim, hoje eu vou à casa do Senhor. O que é um crente sábio? Aquele que diz assim, eu vou cultuar o Senhor. O que é um crente sábio? Aquele que diz assim, ó, eu estou enfermo, mas eu posso ir à casa do Senhor, eu vou à casa do Senhor, que lá vou ser curado. Irmãos, esse é o crente sábio, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Cristo, é o temor a Deus.
É o princípio da sabedoria. E a vida com Deus é que faz de você um cristão sábio. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, irmãos, hoje, irmãos, as pessoas trocam a casa do Senhor por qualquer coisa. Vai perdendo essas qualidades, vai perdendo essas qualidades essenciais. De repente, irmãos, a Bíblia fala que um abismo é um outro abismo, e a pessoa vai caminhando, de repente a pessoa já não tem mais desejo de ir para a casa do Senhor, vai por obrigação, vai por dever, já não é mais por prazer, não é mais por sabor, não tem mais alegria naquilo, aquilo é feito mecanicamente. Irmãos, isso não vai resplandecer luz e não vai ser sal para este mundo. As pessoas precisam ver em nós, cristãos, sal e luz para ser tocado nelas. Então o perigo de perdermos essas qualidades essenciais. Por quê? Jesus ensinou aos seus discípulos e que a luz e o sal poderiam ser ocultos, poderiam perder os seus valores. A mesma coisa é os cristãos hoje. Irmãos, pastores, bispo, apóstolo, que se intitula tudo isso aí. Santa Ceia é um culto qualquer para eles. Não, irmãos, Santa Ceia é um culto da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos sentar à mesa com o Senhor, não é com qualquer pessoa, não é com a igreja presbiteriana renovada, não é com o pastor Pedrosa. Você vai sentar à mesa com o Senhor, é você e Cristo, o teu Salvador. Agora se faz um culto de qualquer maneira, não se louva mais a Jesus, não se adora mais a Deus, e quer que Deus receba esse culto. Deus não é obrigado a receber esse culto, não, irmãos. Deus recebe aquilo que está do seu coração, na sua gratidão, na sua mente, e naquilo que você faz para Ele, não como obrigação, como dever, mas como gratidão. Como gratidão, irmãos. Ô irmãos, quando a gente perde esses valores, a gente passa a ser como qualquer coisa normal. Então, irmãos, Jesus nos chamou para ser um sal e luz desse mundo. Por que isso, irmãos? Porque o mundo precisa ver em nós, igreja, uma diferença. Deus falando através do profeta Malaquias, disse assim: olha, Malaquias, depois de tudo que Deus tinha falado assim, Malaquias, olha no capítulo 3, então você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Será que Deus, irmãos, está vendo essa diferença em nossas vidas? Será que Deus está vendo que nós somos essa luz para esse mundo perverso, esse mundo que tem umas qualidades negativas terríveis, enquanto que as qualidades positivas estão no cristão verdadeiro, naquele que nasceu de novo, naquele que tem prazer em servir ao Senhor em espírito e em verdade?